o núcleo da polêmica atual, né? Ou seja, será que a gente pode separar, né, um artista que foi preconceituoso? Uma das coisas que a gente sempre coloca como exemplo é o Pablo Picasso, né? Que foi assim revolucionário em termos artísticos, foi, desculpa, um calhorda no trato com as mulheres, por exemplo. Então, as pessoas sabem, não, eu não quero mais saber da arte do Picasso. Isso é sempre um dilema, né? Na verdade, será que são coisas tão separadas? Não, eu fico com o artista, não quero saber do ser humano, como se fossem coisas separadas. E aí, a minha pergunta é exatamente essa, né? Vida e obra, obra e vida, eu até brinquei, quando a gente ontem foi a palestra sobre o Anderson, né? E aí, Anderson, diálogo entre vida e obra, e eu fiz um trocadilho, aí alterei a ordem, foi Monteiro Lobato, diálogo entre obra e vida. Por quê? Na verdade, todos os dois são considerados os pais da literatura infantil, né? Não é à toa que abril, a gente tem 2 de abril, né, o dia do nascimento do Hans Christian Andersen, que é o Dia Internacional da Literatura Infantil, e o 18 de abril, que é o nascimento do Lobato como Dia Nacional da Literatura Infantil. Como se fossem, sei lá, a literatura filha de 2 pais. O próprio Lobato se espelhou muito em Andersen, tem uma frase, até depois eu vou falar, né, estou condenado a ser o Andersen dessas terras, porque ele tinha realmente a dimensão do quanto ele já estava fazendo um trabalho inovador na literatura infantil. E aí, né, que a gente está vivendo mesmo um tempo de cancelamento, de bloqueio, e a gente fala de mutilação de texto. E aí, o que a gente poderia ver, né? Eu vou tangenciar isso, na verdade não é o super principal, até porque isso vai dar muito, não é nem pano para manga, mas realmente muita discussão, né? Não é só uma questão de opinião, mas para que caminho a gente tem que ir, até porque a literatura acaba formando, e a educação infantil também, a responsabilidade de cada professor, a responsabilidade de cada mediador de leitura, isso tudo deve ser considerado, né? E aí a pergunta é, será que em 2021 a gente tem um ímpeto, né, renovado da censura, ou é realmente uma necessidade urgente de reparação histórica? Então, por exemplo, né, o caso clássico é sempre a Emília, né? Emília discriminando a tia Anastácia. Só que a gente tem que entender que quem é Emília, né? A voz, né, da Emília, né, iconoclasta, bagunceira, provocadora, polêmica, indo contra a corrente, né? Então, isso a gente deve pensar. Além disso, eu acho que se ele realmente fosse eminentemente racista, ele não teria dedicado, por exemplo, um livro à tia Anastácia, a história da tia Anastácia, que recupera, né, toda a questão da sabedoria popular e mitos e lendas. Então, eu acho que tem essa questão. Por exemplo, não é na voz da Dona Benta que tem esses xingamentos, né? É na voz da Emília, que é quem abre a torneirinha de asneiras. Então, acho que isso também a gente pode pensar sobre isso. Pode mudar, por favor. Próximo slide. Bom, eu coloquei aqui rapidamente, até porque é muita coisa que o mágico da sobrancelha gentil, né, como é chamado o Lobato, fez. Então, eu coloquei só uma biografia rápida, na verdade eu vou falar um pouquinho, fica aí disponível para quem quiser consultar. Tem algumas partes que a gente vai destacar, até porque a partir disso a gente tem algumas facetas. Eu acabei privilegiando algumas facetas, claro, tem o Lobato educador, o Lobato escritor, o Lobato empresário, o Lobato editor, só a gente vai falar rapidinho, só para mostrar como é que era realmente uma pessoa que era multifacetada, um verdadeiro caleidoscópio. É claro que o que nos motiva, mobiliza, é a faceta de escritor, literatura infantil, talvez de editor e de educador, pelo contexto do nosso grupo, mas depois eu vou acentuar também essa questão do Lobato leitor, que foi que eu trabalhei um pouco na minha dissertação de mestrado. Ele como leitor, o que o influenciou, e depois no doutorado, ele como leitor de mundo, né?
a minha proposta de o que ele, como ele contribuiu, né? Querendo um mundo melhor, especialmente um Brasil melhor, né? Na visão dele, era a contribuição. E não estava só restrito, por exemplo, ao contexto, né, da literatura, da cultura, mas até a questão também do petróleo, que também foi bem importante para ele e acabou causando a prisão dele na época do Getúlio Vargas. Bom, então, dá para a gente ver aí, vocês já estão lendo, né? Ele nasce, né, nessa data, que é a nossa data importante mesmo, né? 18 de abril, num contexto realmente rural, né? Filho de uma aristocracia mesmo, né? Visconde de Tremembé, que era o avô materno dele, e depois ele, né, como todos a maioria das pessoas de formação católica, é batizado. Interessante também esse nome, o nome de batismo dele foi José Renato Monteiro Lobato. Ele acabou depois mudando o nome para José Bento, porque ele queria usar uma bengala, né, que tinha essas iniciais, JBML. Então, essa capacidade de transformação, de não aceitar o que traz, o que lhe é dado, já começou pelo próprio nome. Perdeu, né, os pais bem cedo, foi criado pelo avô. Na época, a gente não tinha muitas opções, né, em termos de instrução de nível superior. Então, ou era para filosofia, ou seria médico, ou seria advogado. A maior parte das pessoas, a gente não tinha, por exemplo, uma faculdade de letras, até tinha belas artes e tal, mas os escritores ainda eram bem restritos, ou pelo menos essa formação que a gente tem hoje, né, formação do escritor. Era realmente o treino de tentativa e erro. Depois, mais ou menos, né, acaba se formando em Direito, né, na Universidade de São Paulo, né, lá no Largo de São Francisco, São Paulo, e ele passa a questão de namora com Maria da Pureza, que ele acaba chamando de Purezinha para sempre, e com quem ele vem se casar, depois a gente vai ver isso. Em 1906, ele é nomeado promotor público em Taubaté, ou seja, já começa a ter uma certa respeitabilidade social, digamos assim. Pode passar, por favor, para o próximo. Bom, ele teve 4 filhos, né? Marta, Edgar, Guilherme, e depois vou falar Ruth. Aqui, já a gente passa aqui em 1914, começa a criar uma faceta que ele ficou muito famoso, né? O personagem Jeca Tatu, né, que depois virou filme com a Márcio Mazzaropi, realmente a representação do caipira. Num primeiro momento ele coloca como o problema é o caipira, é muito preguiçoso e tal. No segundo momento ele já começa a analisar mais profundamente e percebe que são problemas de saúde, ou seja, a verminose que é a causa dessa letargia do Jeca. Ou seja, ele é sempre crítico, mas depois ele vai aprofundando e entendendo melhor, né? Ou seja, está sempre com um olhar muito atento ao que está acontecendo. Ele logo começa a ir para essa faceta de editor, de empresário, né? Quando ele acaba comprando a Revista do Brasil, né? Que na verdade estava inicialmente ligado ao pessoal do Jornal do Estado de São Paulo. E aí ele começa a fazer as suas produções, né? Então, em março de 1916, já tem um primeiro conto do Lobato. Pode passar, por gentileza. Tem muita coisa ainda, a gente não vai abordar tudo, na verdade,
Eu coloquei breves momentos, mas isso, se vocês quiserem, podem ir lá no site oficial do Projeto Memória, que é monteirolobato.com. Tem muita coisa ainda. Eu fiz só realmente um panorama rápido, breve, mas isso não dá nem, sei lá, a quinta parte do que a gente tem, que realmente é uma pessoa que foi muito, muito, muito ativa. O Saci Pererê, né, que é uma figura, um personagem da literatura infantil do Lobato, mas até antes, né, do nosso folclore, ele foi muito bem narrado e estudado, na verdade, pelo Lobato. Inicialmente, ele fez uma coletânea, um dossiê no estado de São Paulo, né? Não tinha isso, né? O nome desse livro é Resultado de um Inquérito, e a partir disso ele começa a voltar-se para a questão do folclore brasileiro. Uma das coisas que ele até menciona em cartas, que na verdade foi a gênese da literatura infantil dele, né, de querer uma literatura original e brasileira, foi achar que as crianças só tinham uma literatura vinda de fora, né? Que naquela época as traduções vinham realmente sempre de Portugal, a gente ainda não tinha uma indústria editorial pujante, então era muito os contos de fadas da época, né? Claro, por exemplo, com todo o valor, mas ele achava que sentia falta que as crianças lessem livros sobre a própria realidade, né? Então, a partir disso, mais na frente, teria esse tipo de visão. Mas a origem, né, desse estudo antropológico, a origem, né, dessa preocupação com o folclore brasileiro está nessa publicação de 1917. Pode passar, por favor. É bom também a gente falar um pouco, né, porque ao mesmo tempo ele sempre foi polêmico. Na época da Semana de 22, ele acabou tendo umas desavenças aí com o grupo do Mário de Andrade, Anita Malfatti, porque ele achava que ela não retratava muito bem uma perspectiva menos, né, realista, né, que na verdade a gente sabe que a proposta era exatamente, né, da Semana de Arte Moderna, era realmente romper com essa tradição. E isso acabou deixando ele muito discriminado, digamos assim, nos circuitos literários, acadêmicos, até porque a gente sabe também, né, da importância, né, do modernismo para a nossa história da literatura, e também todos aqueles que falavam mal dos modernistas acabaram virando um pouco proscritos. E isso é interessante pensar, porque quando a gente analisa, né, já foi feito isso, tem um livro muito bom da Vasda Landers, que é de Jacatatu a Macunaíma, Monteiro Lobato e o Modernismo, da civilização brasileira. Eu acho até que está esgotado, mas vale a pena procurar em acervo, em biblioteca. Ela faz isso, e esse estudo, né, aprofundado, e mostra que a gente acaba, se não se der muita conta, vai deixar passar várias passagens na obra infantil do Lobato mais modernistas do que os próprios modernistas. Então, naquele momento, ele queria ser uma voz dissonante, né? Mesmo que sob pena de ser discriminado. Ele, na verdade, nunca se preocupou muito com isso. Ele tinha a opinião dele, e então não queria saber. Bem, aí ele coloca aqui, né? Eu até tinha falado já do Jeca Tatu, aqui quando a gente está aqui, 18 de março de 1918. Ele fala bastante da questão do saneamento e a questão de higiene, e aí tem trechos aqui que no começo ele é bem, né, cruel. Está provado que tens no sangue, nas tripas, um jardim zoológico da pior espécie. Essa bicharia, ou seja, toda essa questão verminosa, que te faz papudo, feio, molenga inerte.
Depois ele revê isso e vai vendo o valor, né, do G14, ou seja, do homem do interior, e começa a entender que não é só uma questão genética, tem todo um contexto, e começa a dar uma análise mais aprofundada. Podemos passar. Bem, depois a gente tem várias coisas, né, vai passando, né, a gente tem os livros vão sendo lançados, ele, na verdade, tem ainda, em 1921, né, pouco antes do que eu tinha falado, da questão da semana de 22. Depois ele acaba, né, ou seja, o tempo todo ele está lidando com essa questão da literatura e do fora da literatura, ou seja, esse lado empresário também. Ele é convidado para ser adido comercial nos Estados Unidos, vai com toda a família para Nova York. Lá ele conhece, por exemplo, uma figura que é importantíssima, né? Vocês com certeza vão lembrar, de Anísio Teixeira, que também tem uma preocupação muito grande na questão pedagógica. Ele estava lá estudando, e é muito interessante, né, que essa amizade aí, dessa perspectiva pedagógica, né, para crianças. Então, essa ideia da formação. A gente pode passar para o próximo, por favor. Bom, sempre também lidando com a questão da tradução, né, trazendo livros infantis ou não infantis para... Porque, na verdade, ao mesmo tempo, ele também estava fazendo as suas editoras, então ele tinha uma preocupação de produzir originalmente, ou seja, o que ele como escritor, mas ele também como editor, então queria oferecer novos livros, né, novas ideias para a sociedade brasileira, e ao mesmo tempo também essa questão da tradução, porque muitas vezes a gente não tinha como, né, ver a produção de fora. Então, o próprio, até aqui, né, citado, Contos de Green, Contos de Anderson, e em 1932, lançamento do América e Viagem aos Céus, livros. Você tem né, o América, que é um livro que eles chamam de literatura adulta, literatura geral, e Viagem ao Céu. Ele também adaptando, né, Anderson Green, mas ao mesmo tempo, do outro lado, já tem aí contos Lobato também invertidos para o alemão. Então, o tempo todo tem essa troca. Aliás, parênteses aqui, quando o Lobato é acusado de não ser modernista, assim, é legal a gente pensar que ele teve uma grande sacação, digamos assim, que foi trazer, na época, né, por exemplo, personagens dos contos de fadas para dentro da realidade brasileira. Então, o livro Pica-Pau Amarelo é um livro assim, maravilhoso nesse sentido. Então, ao mesmo tempo, tem a Tia Anastácia, o Saci e todas essas discussões, mas também tem Alice e também tem Shirley Temple, por exemplo, da época, né? Então, tem um misto de realidade e fantasia que é muito, muito interessante. Isso é muito moderno, porque, por exemplo, lembrando que os modernistas estavam bem preocupados com as questões, né, o automóvel, o cinema, ele também traz isso. Ao mesmo tempo que ele tem esse embate com os adultos, digamos assim, no modernista, ele acredita que é na formação, né, da criança que ele pode ousar, né, com esses limites em realidade e fantasia. É bem interessante isso. Aqui tem também essa questão do petróleo, né? Ele se destacou muito por isso também, a questão de acreditar que o Brasil tinha petróleo no seu subsolo. Pode passar, por favor, Márcia. A gente tem aqui os outros livros, né? Assim, História do Mundo para Criança, Caçado de Pedrinho, e sempre misturando com a questão muito aguerrido politicamente, né? Então, por exemplo,
em 34, só para pensar algumas coisas aqui. Getúlio Vargas oferece a ele a direção do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural. E ele recusa, e depois começa a se atritar com Getúlio Vargas de uma maneira que chega até o limite, como eu falei, de ter sido preso durante um tempo. E aí foi uma grande celeuma, muita gente, os artistas se posicionando, e acabou que ele ficou com pouco tempo, 3 meses apenas. E aí, por conta dessa questão do petróleo, tem um livro, O Escândalo do Petróleo, né, que com 2 edições esgotadas no mesmo mês. Então, 20 mil exemplares na década de 30, realmente é muito, muito relevante. Pode passar, por gentileza. Bom, e ele continua, né, como a gente pode acompanhar, produzindo, agora é o Poço do Visconde, Serões da Dona Benta, História de Tia Anastácia. Ao mesmo tempo tem a faceta, né, pessoal, então vai perdendo, né, os seus filhos e continuando bem, tentando lidar essa questão do pessoal com o profissional. Não para de escrever, não para de traduzir, não para de criar empresas. Ele era uma pessoa muito ativa. É engraçado, assim, tem essa questão do petróleo. Durante muito tempo ele acreditava e era meio que um visionário, ninguém acreditava. Depois acabou que foi descoberto, né, petróleo no Brasil, em 1939, e por incrível que pareça foi numa cidade, né, chamada Lobato, não por ele, né, na verdade um outro Lobato, Vasco Rodrigues, e é até interessante, muitas pessoas acham que foi por conta dele. Foi uma grande coincidência, esse tipo de coisa. Agora, pode passar, por gentileza, a gente já está só passando para essa parte rápida de biografia. Continua, né, se torna sócio, produzindo, a Reforma da Natureza, a Chave do Tamanho, continua traduzindo muito também. Mais um filho que falece em 43, ou seja, 5 anos antes dele, o próprio Lobato falecer. Mais um empreendimento, torna-se sócio da Editora Brasiliense. E, finalmente, próximo a ele falecer, a Editora Brasiliense faz 2 tomos grandes, né, que são as coleções que muitas vezes a gente até vê em sebos, que são as obras completas dele. Então, tem a primeira série que a gente chama de literatura geral, literatura adulta, né, e depois a infantil, que são aquelas capas de capa dura, né, grossas. Tem versões em verde e também em marrom, com ilustrações de Belmonte ou de Rodolfo. É bem clássico. Hoje em dia a gente já tem vários, antes mesmo de entrar em domínio público, a gente já tem outros ilustradores. Mas durante muito tempo, para os estudiosos de Lobato, a gente só tinha isso. Bom, ótimo. Aqui, já ia pedir mesmo para falar dessa parte. Eu coloquei assim, Lobato Esteta, e tentei colocar, grifando aí o L e o E, exatamente para sempre remeter a essa questão do ler, né? Então, o Lobato Esteta era exatamente esse lado dele que se preocupava com a estética, com a questão do belo, da pintura, da artista, e acho que foi por conta disso que teve essa divergência com a Anita Malfatti, né, que eu acho que ele não entendeu propriamente a proposta dos modernistas, na verdade, de romper com a tradição, com o realismo, com o figurativismo, e acabou, na verdade, revertendo, né? Ele pode ter sido muito discriminador com ela, mas acabou isso que ele trouxe durante muito tempo, essa coisa de antimodernista. E aí foi o que eu tinha falado, né? Até coloquei essa ilustração aí ele, né, ilustrando, desenhando o Jacatatu, e esse paradoxo, essa questão irônica. Na literatura infantil ele é muito mais modernista,
muito mais ousado e criativo e avançado para a época e até para hoje em dia do que alguns avanços, algumas inovações que os modernistas trouxeram. Por exemplo, essa questão de você mudar tanto a realidade e a fantasia. Então, por exemplo, a gente tem a chave do tamanho, só rapidinho para a gente pensar. A chave do tamanho, o que é? Uma proposta de fantasia para resolver uma guerra que estava acontecendo. Então, a Emília fica muito chateada que a Dona Benta fica lendo as notícias da Segunda Guerra Mundial e ela foi para lá, né? Foi convocada pelas nações, né? A Dona Benta e a Tia Anastácia, para organizarem, tentar trazer a paz mundial. E aí a Emília fica em casa, fica no sítio e acaba querendo virar a chave da guerra e acaba mexendo na chave do tamanho. Então, realmente, assim, é uma solução, né, para a realidade através da fantasia. Então, isso é bastante inovador. Pode passar, por gentileza. Essa face, né, essa faceta do Lobato empresário, eu falei um pouco, é exatamente isso. Ele começou muito cedo, queria fazer uma fábrica de doces, e aí teve vários editores. Ele também foi adido comercial, então tinha esse lado que não era só as ideias, ele queria saber da questão mais pragmática, ele não era só um sonhador. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Os escritores acabam gerenciando a própria carreira, então não adianta só ficar pensando na musa inspiradora. Você tem que, por exemplo, fazer entrevistas, sei lá, ter o seu próprio blog, seu site, fazer lives. Então, ele era um que, além do seu tempo, já pensava nisso, não era só ficar numa torre de marfim, só elaborando, isolado ou da realidade ou da sociedade. Então, ele realmente era um pouco polêmico, mas eu acho que talvez para essas pessoas ambíguo, mas ele tentava conciliar esses mundos, né, do sonho e da ação. Pode passar para o seguinte. Bom, Lobato Educador é um viés aí que eu acho que todo mundo tem, né, em si. Então, por exemplo, eu até coloquei essas conversas com o Anísio Teixeira, com o Fernando Azevedo, né, da Escola Nova, a admiração dele também por Dewey, ou seja, essa questão mais pragmática também, que foi na época que estava nos Estados Unidos, foram sedimentando a preocupação dele com a educação. Essa parte é o que eu gostaria de salientar. Eu acho que a gente que trabalha com literatura infantil, e a literatura infantil, na verdade, tem sua origem exatamente na escola, né, com essa coisa da moralidade, a questão de transmissão de conteúdo, e sempre tem esse dilema, né? Mas, vem cá, a literatura infantil é pedagogia, ou é a questão estética, é artística? Ele conseguiu sair desse dilema, eu acredito, tentando fazer com que a gente, né, aprendesse brincando, ou mesmo próprio ensinar de uma maneira lúdica. Então, a gente tem, é fácil pensar, né, Geografia da Dona Benta, História do Mundo para crianças, né, para o Brasil, a História do Mundo até errei aqui, para crianças, o Poço do Visconde, que tem bastante geologia, a própria aritmética da Emília, né, Emília faz a gramática, ou seja, são conteúdos, né, não são livros didáticos, mas de uma maneira agradável, que faz com que a criança até esqueça que está aprendendo. E eu acho isso muito inovador e ousado para a época. Além disso, a gente também poderia colocar o lado dele como tradutor, que também poderia ser uma forma de educar, trazendo um conhecimento que às vezes não é muito conhecido por conta da limitação do idioma, né? Então, eu também acho que estava também no sentido de educar, entendendo que tanto a educação quanto a tradução estariam nessa perspectiva de ampliar horizontes, né, de estabelecer pontes. Eu acho que também a gente poderia aproximar ele dessa faceta da educação. Outra faceta também que eu queria mostrar é ele como editor. Então, ele como editor também, pegando essa questão dos negócios, ele tinha um talento muito grande
para criar editoras, mas também tinha um talento especial para levá-las à falência. Então, foram várias, né? Da Editora do Brasil, Companhia Gráfica, Editora Monteiro Lobato, Companhia Editora Nacional, Editora Brasiliense. Quando ele foi para os Estados Unidos também, tentou a Tupi Publishing Company. A Argentina também, Acteon, também, no breve momento que ele foi lá, ficou na Argentina meses, um pouquinho antes de morrer. Então, ele não se contentava, né? Não se contentava em produzir os livros, ele queria editá-los, ele queria fazer a disseminação desse conhecimento, ele achava que o livro tinha que chegar até as pessoas. Então, o esquema também de consignação também achava que o livro tinha que estar em todo lugar, uma mercearia, que tinha que ser um produto de grande aceitação, de grande disseminação. E aí também foi muito um pioneiro, então pegando, modernizando essas práticas editoriais, ou seja, achando que a gente tinha que fazer ter uma indústria editorial de nível. A facilidade dele ser uma pessoa muito conhecida, um escritor muito conhecido, fazia com que autores que não eram conhecidos batessem na porta dele, e ele deu muita força, publicou pessoas de qualidade que talvez não conseguissem furar esse bloqueio, se não fosse através dele. Por favor, pode passar, Márcia. Bom, chegamos, né, digamos assim, ao que interessa, ou pelo menos o que a gente está mais familiarizado, que é o Lobato Escritor. Mesmo que não conhece nada de Lobato Escritor, vai conhecer Emília, vai conhecer Visconde, vai conhecer a Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou seja, a obra dele, aí voltando, né, a gente falando de vida e obra, a obra dele, na verdade, está além, chega à frente das pessoas. Até brinquei, a faceta mais conhecida do Caleidoscópio Taubaté, né? E aí, eu até nessa parte aí, eu nem falei nada, eu deixei que ele falasse, digamos assim. Então, quando ele coloca aqui, né, que as fábulas que ele conhece são muito espinhentas e penetráveis, ele começa a apontar isso, né? Ou seja, um fabulário nosso, com bichos daqui, né, seria coisa preciosa, ou seja, fábulas assim seriam um começo de literatura que nos falta. Aí também falando sobre os Grimm, né? Pobres crianças brasileiras, que traduções galegais, ou seja, ele implicando com aquela linguagem muito mais europeia, um português que achava arcaico, né? Ou seja, um português de Portugal, não um português brasileiro, digamos assim. E tanto é que ele fala aqui, temos que refazer tudo isso, abrasileirar a linguagem, essa preocupação. E a última citação que eu coloco dele é exatamente essa, de estou condenado a ser o Andersen desta terra, talvez da América Latina. Ele já contratou 26 livros infantis com editores de Buenos Aires, né, nessa ideia de que a literatura dele já começava a se espalhar para fora do país. Então, essa preocupação com a linguagem sempre foi uma questão de mobilização do Lobato. Eu acho que agora pode passar. Bom, aí, agora a gente chega ao que, na verdade, está nos preocupando. Eu coloquei essa ilustração aí do Lobato no tribunal e essa Emília aí com a boca costurada. Eu achei bem interessante. E aí a gente vem, né? Um Lobato eugenista, ou seja, achando que uma raça é melhor do que outra, que a gente tem que fazer um melhoramento racial. Isso já foi encontrado aí na boca de um personagem. Isso também eu acho importante a gente ter isso claro. As pessoas também parece que não têm o conhecimento, às vezes acho que não tem mesmo, de que é uma criação literária, né? Não é necessariamente o pensamento do autor. Exatamente, às vezes, caricaturando, criticando um personagem que você acaba pegando aquele discurso. Né? O lugar de fala não é, às vezes, do autor, é do personagem. Talvez querendo ser crítico, mostrar, tocar na ferida, mas é uma construção literária. Né? Não é, olha, não é o que eu penso, né? O que eu escrevo, quando eu construo um personagem, não é necessariamente o que eu penso. Talvez seja exatamente o contrário, né? Aquilo que eu mais repudio, que eu quero realmente mostrar
o complicador que é. Isso é uma das coisas. Então, será que é isso, né? O Lobato racista, o Lobato misógino, né, que não gosta de mulheres, contraditório, ou anacrônico, isso já era, esse cara está fora de moda, ou será que tem uma certa ironia? Então, essas coisas a gente precisa saber. Então, eu coloquei, né, de totem e tabu ao Judas da vez, né, a gente vê muito também esse tribunal do Facebook, as pessoas não têm muito conhecimento e aí pegam e vão compartilhando, porque alguém ouviu dizer. Isso precisa ser mais olhado com mais carinho, né? E aí, qual é o lugar da fala do artista? Que, na verdade, foi o que eu comecei a falar. Será que a gente tem que separar? Como é que é? Separa, não separa o artista do que ele pensa? É difícil também, né? Porque hoje o artista, no caso, a gente não tem mais, né? O que ficou do artista foi a obra, né? Quando ele já não vive mais. Então, a gente tem que entender também esse contexto. Então, o passado deve ser extirpado, a gente tem que tirar ele. Ou será que a gente tem que se ver no espelho? A sociedade brasileira não poderia utilizar isso para poder fazer uma autoanálise, né? Então, tentar ver uma cambalhota crítica e criativa, tendo a consciência, né, que tem que ter o respeito pelo outro, sem ter vergonha do que nós fizemos. Então, eu acho que se tem momentos que são complicados, que realmente podem gerar problemas de autoestima em crianças hoje em dia, tem que ter a questão da mediação da leitura. E fala, olha só, isso está sendo colocado aqui, mas é irônico, não tem que ser assim. Então, eu acho que é importante que a gente não apenas faça uma supressão. Eu acho que a gente tem que contextualizar e discutir. Eu acho que pode ser, principalmente no contexto da escola, que é o espaço para isso, isso pode ser muito bem trabalhado. É claro que isso demanda um trabalho maior por parte dos professores, né? Tem que saber ler, né? Ler criticamente cada texto de literatura. Então, eu acho que isso vale a pena a gente pensar. Eu acho que isso não é uma questão que a gente tem que colocar de lado. Eu acho que é um problema da gente, da nossa sociedade contemporânea, de olhar o nosso passado e tentar compreender isso, compreender para essa construção do futuro passar por aí também. Pode passar, por favor. Acho que agora tá, eu não sei, dá uma travada. Isso. Mas há quanto tempo eu tenho ainda? Não estou acompanhando. Mais 10 minutos. Tá ótimo. Então, eu na verdade resolvi fazer isso e deixar o melhor para o final. Eu acho que comecei falando sobre essa questão de vida e obra, e aí por conta disso, né, mostrei alguns eventos da vida para a gente caminhar e construir pensando na obra. Como eu falei na minha dissertação de mestrado, que chama um nome bem convencional, assim, Monteiro Lobato, um leitor de Nietzsche, que as pessoas estranham muito porque o filósofo alemão tem uma ideia de ser muito transgressor, e o Lobato acabou ficando para certas pessoas que não conhecem tanto literatura infantil, como aquele cara conservador que foi contra o modernismo, que, quando muito, estava mais preocupado com a questão do petróleo, e realmente, para quem não conhece, né, em profundidade e tal, ou apenas essa questão da literatura infantil. Tem gente que realmente tem muito preconceito, ainda hoje, por incrível que pareça, com literatura infantil. Então, não, esse cara não era tão poderoso, digamos assim, quanto o Machado de Assis, que eu adoro também. Mas o que acontece é o seguinte, o próprio
formação de leitor do Lobato mostra como é importante como são muito as suas primeiras leituras, as primeiras leituras que a gente faz, como são muito importantes. Ele, na verdade, lia desde o Lobato, o Lobato lendo Nietzsche na sua juventude, na época da faculdade, e também um filósofo positivista, que é o Comte. Ele lia de tudo, e isso foi gerando ele como uma espécie de um para-raio. Ele pegava todas as ideias e transformava assim numa mistura. E às vezes pegava o que era mais apropriado para ele. Então, por exemplo, ele gostava muito de uma perspectiva de ser independente. Então, isso muitas pessoas pegam exatamente só isso, né, na filosofia do Nietzsche, tipo, seja você mesmo. Ele, né, nas cartas, coloca isso como ele muito independente. Isso realmente talvez seja a origem do motivo pelo qual ele não quis seguir o grupo dos modernistas, né? Tipo, olha, não sou de grupo, eu sigo do meu jeito. E aí, já vou responder, eu acabei lendo aqui o chat perguntando como é que foi essa história de começar a estudar Lobato. Eu vou responder aqui rapidinho. Deixa eu só concluir essa parte aqui. E aí, quando cheguei no meu doutorado, eu peguei, sempre gostei muito de filosofia, na verdade, gosto do Lobato desde a época da infância. Eu tive contato com o Lobato antes da literatura, eu tive pela televisão, por Ministério, uma novelinha que tinha o Sítio Pica-Pau Amarelo, a primeira versão, dos anos 70, e depois fui procurar, né, Lobato quando criança, tinha umas adaptações em quadrinhos, acabei lendo mesmo Lobato todo quando ele já era adulto. E aí já estava querendo olhar mesmo com um viés de crítico e pesquisa. Mas eu coloquei na minha tese de doutorado esse diálogo entre fantasia e filosofia, que foi que a Márcia falou, né? O lápis é a estrela. Se você pegar uma coisa de mais real, né? Seria esse sintagma do lápis, uma coisa mais de inalcançável, romântica e lírico, como uma estrela. Porque, na verdade, eu coloco que não só o Lobato, mas também outros criadores de mundos paralelos, né, que é o Lewis Carroll, com o País das Maravilhas, a Alice, o Baum com o Mágico de Oz, a Dorothy, Totó, Homem de Lata, Espantalho e Leão Covarde. A família Pevensey, são os 4 irmãos, né, tem o Pedro, a Lúcia, e agora eu esqueci, já tenho tempo, que vão para Nárnia, né? São aqueles 7 livros. Edmundo, e tem a Suzana. Suzana, isso, exatamente. E aí, e também o próprio Lobato, né, com a turminha do Sítio Pica-Pau Amarelo. A ideia de todos eles tentando criticar, né, o real, ou seja, eles são criadores de fantasia, mas ao criar essa fantasia eles estão criticando o real. Na verdade, o criticar não é necessariamente um escapismo para fugir, não, mas tentar olhar com uma outra perspectiva, talvez querendo transformar, querendo olhar de com outro viés. Então, eu coloquei esses 4 e foi um estudo que eu comecei, porque assim, a riqueza, né, os 4 anos não foram suficientes para... Acho que nos estudos, às vezes, nem tem essa perspectiva de serem fechados, né? Mas, então, eu acho que o Lobato, para mim, na verdade, desses todos, é o que mais se destaca, porque ele tem uma perspectiva totalmente de juntar opostos, então, eu acho que é bem interessante. E ele como leitor mesmo do mundo, do Brasil, então, realmente, ele tinha essa visão de querer um Brasil independente, um Brasil autônomo, e aí ele focou, claro, muito bem focado, digamos assim,
nessa construção de um Brasil que virá, ou seja, o investimento, né, na formação das crianças através da literatura foi realmente muito preciso. E é por isso que fica consagrado como o pai da literatura infantil brasileira. Na verdade, a gente, obviamente, já tinha algumas coisas, mas essa perspectiva mais independente, mais enriquecedora e mais autônoma em relação ao que a gente tinha, e retrabalhando, ressignificando, né? Então, por exemplo, o fato de você ter Alice, né, junto com o tio Barnabé, então isso é muito, acho, a nossa perspectiva, é a nossa postura. Eu acho que essa é a contribuição que o Brasil vai dar, né? Tentando ser a gente mesmo. E a gente é mistura, e isso é o que nos faz mais ricos, mais originais. Então, eu acho isso. Rapidinho, só para... Eu não li todas as perguntas, mas essa aqui ficou... Eu comecei a me interessar pelo Lobato como leitor, como eu falei, em criança, e quando eu estava na biologia, fazendo a graduação, eu já estava querendo alçar outros voos. E aí comecei a ler esse livro que eu comentei, da Vajda Landers, que é De Jeca a Macunaíma, Monteiro Lobato e o Modernismo. E aí eu me lembro que teve um trecho do livro que ela aponta dessa questão da possível influência do Nietzsche no Lobato. E aí ela fala assim, seria interessante se alguém fizesse um estudo sobre isso. E aí eu fiquei tão animado, e aí eu cheguei a concluir a biologia, comecei a assistir algumas aulas como ouvinte na graduação de letras, na verdade nem era, mais especificamente, era na disciplina de teoria literária, nem fui para a de linguística, nem língua portuguesa, e acabei depois aproveitando algumas matérias e me decidi fazer o mestrado. Só que eu não tive muita coragem de cara e resolvi fazer uma especialização antes para fazer essa passagem da biologia para a literatura, para letras. E aí, logo de cara, eu quis escolher o Lobato como tema central. Foquei só na Emília e no Visconde, no conceito de apolíneo dionisíaco. Alguns livros, né, foi o Poço do Visconde, Memórias da Emília, que foi também um livro que é muito importante dentro, né, da biografia lobatiana, que expõe, né, muito a Emília, e uns dizem também que é o próprio Lobato que se apresenta ali, claro, trabalhado com, né, a literatura. Isso que é importante que a gente entenda, que tem muito do autor nos personagens, mas não é só isso, né? Eu acho que é uma amálgama, é uma hipertrofia. Eu acho que tem muito de transformação. Acho que é muito simplificador a gente achar que, não, esse personagem é o que o Lobato falaria. Às vezes é exatamente o contrário, às vezes você pega de um e outro. Acho que agora acabou o meu tempo. Mas basicamente era isso, assim, eu queria dar esse panorama da parte da biografia e depois mostrar as várias facetas dele e depois chegar à questão da literatura, que eu acho que é o principal, eu acho mais importante, mas aí também eu já sou suspeito para falar. Bom, a gente agradece, André. Obrigado. Tem algumas perguntas. Eu estava vendo com a Ana, ela já passou a ordem. Eu não estava vendo o chat, eu estou vendo agora. Ana, Sim. Você quer fazer algumas? Eu faço outras? Pode ser, vamos lá. Pode ser? Pode começar, Ana? Eu vou só organizar aqui as minhas. Primeiro, eu queria parabenizar, né? Foi uma excelente palestra. Muita gente comentando assim no chat, né?
te dando parabéns, né, muito feliz, né, pela essa oportunidade. A Jaqueline Macedo né, faz um comentário: Lobato, em volta de polêmicas, não é analisar suas obras fora de contexto? Pois é, na verdade, eu acredito que sim. Eu acho que, como eu falei, eu acho que é uma leitura ligeira, muitas vezes, que realmente tem um trecho, a pessoa retira um trecho, e aí fica realmente disparatado. Além disso que eu falei, não podemos entender que o que um personagem fala no todo, o pensamento de autor. Senão não seria literatura, senão seria só um registro. Todo o trabalho estético que a literatura faz é exatamente isso. Na verdade, é modelar, é suprimir, é aumentar, é fazer uma caricatura, né? Mas eu acho que sim, eu acho que assim, porque o que eu tenho visto é uma preocupação muito grande das pessoas de que, olha, ao ler Monteiro Lobato, especialmente o Sítio do Pica-Pau Amarelo, estaríamos formando racistas, né? Eu acho que assim, se a gente quiser simplificar a preocupação das pessoas, eu acho que eu não acredito, porque acho que não foi, né? A gente tem racistas no nosso país, acho que não foi isso, acho que com certeza muitos racistas nunca nem ouviram falar em Lobato, e ainda acho que, mesmo respeitando, né, as demandas sociais, a questão de movimentos, né, que trabalham com a questão da reparação histórica, que a gente também não vai negar que houve, a discussão do lugar da fala eu acho que é legítima, mas eu fico um pouco preocupado da gente passar para um outro extremo e começar a achar que tudo deve ser censurado. Eu acho assim que deve ser, não estou falando que tem que ser relativizado, mas eu acho que tem que ser cuidado e contextualizado. Olha, houve isso nessa época, por isso, por isso, por isso, por isso. Realmente temos que entender que não é assim, mas principalmente não fazer uma interpretação literal, né? Faz até um trocadilho, mas não fazer uma interpretação literal da literatura. Porque tem exatamente um viés estético nessa história. Tem outras nessa mesma direção, né, Ana? Acho que tem mais duas. Então, O William Marques Favaretto, ele faz um comentário e acrescenta que eu acho que você pode continuar para responder para ele. sim. O seguinte, a revisão de termos, condutos e atitudes inapropriadas sob a perspectiva do nosso tempo, em obras consagradas de diversas mídias, como o filme O Vento Levou, se acentua mais a cada dia, né? Então, é uma onda revisionista com muitas áreas. Sim, sim. Aí ele pergunta, até que ponto esse tipo de discussão é válida ou é necessária? Eu entendo que alguma coisa você já tocou um pouco aí. Pois é, na verdade, assim como algumas pessoas podem falar, não, mas tem que entender que o Lobato escreveu em uma época, era um contexto que, por exemplo, os movimentos, né, sociais, por exemplo, dos anos 60, que geraram, né, desembocaram, digamos assim, nessa perspectiva que a gente tem, né, da questão de LGBT, de feminismo, da questão do racismo, de empoderamento, né, tudo isso vem daí. Isso não existia, então se a gente está falando que de a década de 20, por exemplo, até a década de 40, que mais ou menos quando foram produzidos os livros infantis, que é, né, do Lobato, que a gente geralmente as pessoas se preocupam mais, até pelo contexto da escola, da formação das crianças, mas tem algumas pessoas que aproveitam e pegam o conto, o livro Negrinha, por exemplo, e o Presidente Negro também, que também é acusado não só de racismo, mas também de misoginia. A gente precisa entender que, além de, olha, precisamos ter um desconto histórico, eu acho o seguinte, realmente a gente tem que respeitar aquele tempo,
mas também a gente está vivendo esse momento realmente de revisionismo e de censura também. Então, a gente também tem que lidar com isso e assumir isso. Agora, a questão é necessário, a gente vai ter que ter uma opinião homogênea, é muito complicado a gente pensar, como eu falei, assim, é arte, e aí também é uma grande discussão, né, o que é arte, o que não é arte para uns, arte para outros, mas de alguma maneira a gente, o Lobato e Machado de Assis, por exemplo, esses aspectos estão no cânone, né, ou seja, já foi estabelecido a qualidade deles. Eu acho que é válido, mas eu acho que a gente não pode fazer uma expressão que eu gosto pra caramba, que os franceses usam, que a gente não deve jogar o bebê junto com a água suja Com a do água da banho. bacia. A bacia, ou da banheira. Eu acho que, assim, tem que... Não tô menosprezando, eu acho que é uma demanda legítima, porque, por exemplo, imagina, a criança assim, já tem problemas, e aí vai ler a literatura e se sente mais inferiorizada. Só que alguém precisa ajudá-la e fazer com que ela transponha isso em cá. Perceber a ironia, perceber um disparate, né, que, por exemplo, uma questão de, tá chamando, Emília chama Anastácia de negra beiçuda, macaco de carbono, pegar algumas coisas que é exatamente isso, né? Tem que entender o contexto, não é retirar e ver de uma maneira que aí você realmente potencializa a interpretação que você quer dar, né? Sim. Aí eu acho que nesse sentido, e o Yuri Henrico, não sei se é assim que se pronuncia, ele coloca uma questão. Especificamente nas obras de Monteiro Lobato, recentemente está sendo discutida e debatida a questão do preconceito, racismo, né, em suas obras, especificamente do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Até que ponto podemos desconsiderar uma situação de uma época de outrora que muito tem a nos ensinar e a lidarmos com estes valores tão importantes nos dias atuais? Há uma contradição? Suas obras devem ter teor racista ou foram apenas reflexões da época daquela realidade? Aí, só para emendar, que você falou antes do conto da Negrinha, a Nírcia Borba, ela coloca assim: quando descobri um livro do Lobato, há uns 20 anos atrás, na biblioteca de uma escola que trabalhei, me apaixonei pelo conto Negrinha e obriguei todas as amigas que dividiam sala comigo a lerem também. Super indico. Pois é, na verdade, quem conhece, dando spoiler, né, para quem eventualmente não conhece o conto, pode ser interpretado como, nossa só, é um manual de como tratar mal, né? Mas, na verdade, eu acho que assim, quem consegue perceber a nuance na estética, mostra que assim, ele constrói de uma maneira que é para te deixar estarrecido, né? É para te deixar, nossa, né? Para quem ainda não, né? Que a gente tem que convir, né? Que a gente não pode achar que todo mundo tem a mesma visão que a gente. Então, para quem ainda não percebeu que o nosso país, infelizmente, ainda tem que lidar muito com a questão do racismo estrutural, independente da sua etnia, né, há os que ainda não perceberam isso, ou que defendem que o Brasil não é racista. É um país em construção, mas a gente precisa olhar as nossas feridas para poder trabalhá-las. Então, para quem ainda não percebeu isso, assim, minha opinião, é uma boa maneira de falar, olha só, isso é o que não podemos fazer, isso é um absurdo, isso é um libelo contra, eu vejo como um libelo contra o racismo, não um manual de técnicas racistas, entendeu? Mas é uma visão. Eu acho que é válido que a gente exponha questões difíceis, a gente não pode fechar os olhos para o nosso passado, a gente, por mais doloroso e complicado que ele seja. Bom, outra pergunta. Eu acho que isso é crescimento da sociedade. Tem outra pergunta que ainda traz um pouco disso, mas já encaminhando para as consequências dessa demanda.
da Fabiola Cordeiro de Vasconcelos. Como avalia as consequências dessa demonização de Lobato sobre a formação de novos leitores de literatura, capazes de, pela imaginação, melhor entender o mundo de ontem e de hoje? Né? Aí já é a ideia de qual seria a Sim, consequência, André, dessa demonização, incluindo essas pontos que você falou de suprime, redita. eu acho que... É engraçado que eu estava pensando, quando eu estava pensando no título dessa fala, eu ainda penso assim, ai, vou fazer uma brincadeira, mas eu fiquei meio com medo, assim, tipo, Lobato, meu malvado favorito, Lobato, o meu, o meu adorado racista. Eu falei, cara, mas eu não vou entrar nisso, porque as pessoas vão entender, não vão ter o senso de Você humor. vai ser cancelado, ia ser cancelado, Pois André. é, porque assim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? E até por isso as coisas são muito difíceis mesmo. Muito difícil. E nos falta humor porque a nossa vida está muito difícil, muito séria, muito dolorosa, né? Com essa questão das doenças, da morte, da pandemia aí está nos transformando. Então eu falei, não vou fazer assim. Mas eu fiquei pensando isso, porque essa questão de que para muita gente o Lobato realmente está como Judas, que eu coloquei, demonizado. Eu acho as consequências... André, você fechou o microfone. Desculpa, pronto. Eu acho super legítimo. Bom, então eu estava falando que eu acho que são consequências muito nefastas essa questão de demonizar quem quer que seja, em termos de literatura, né? Mas eu acho que acho legítimo essa preocupação. Poxa, me senti excluído, me senti discriminado. Acho que é legítimo, sim. Agora, o problema e aí também no contexto das crianças, né? Nós estamos formando pessoas, estamos criando, né? Querendo ou não, estamos agindo no psiquismo, na questão da autoestima. Então, eu acho que sim, é razoável, é legítimo, vamos ouvir isso. Agora, o fato de ouvir não quer dizer necessariamente que ele vai ter que fazer exatamente igual a demanda. A gente tem que ponderar e ver, olha, você nos trouxe essa demanda, vamos ver como podemos construir juntos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, eu acho que a solução de contextualizar, de notas explicativas, eu acho que é muito bom. Eu acho que sim, qual seria a consequência de demonizar? Realmente a perda, né? Nesse viés que a gente pode colocar também como uma interpretação, a gente vai perder uma série de coisas, no caso, né, do Lobato, que ele traz de inovação, na verdade, ponto de vista. Eu ainda acho que, por exemplo, o fato dele ter colocado esse lugar de destaque, se você pensar, quais são os adultos que têm destaque no Sítio do Pica-Pau Amarelo? São duas mulheres, Dona Benta e Tia Anastácia. Claro, tem, né, o tio Barnabé, mas quase não se fala, por exemplo, dos pais, né? Da Nanizinho, do Pedrinho. Então, figuras humanas, adultas, de destaque, são a Dona Benta e a Tia Anastácia. Claro que vai falar, mas a Dona Benta, né, é branca, é o saber livresco, sim, mas isso também é importante. Mas olha como o saber, né, do popular, entre aspas, ou sem aspas, das crendices, né, dos folclores, dos mitos, também está em lugar de destaque, né? Então, eu acho que ele também mostrou a importância, né, desse outro lado, e não só privilegiando que ainda é, uma sociedade patriarcal, né, heteronormativa, todas essas questões. Mas eu acho que é uma voz ou de dissonância, ou pelo menos de uma outra perspectiva. Está, preferencialmente, na voz da Emília, que está discriminando, sim, mas a gente não vê, por exemplo,
Emília falando isso, e Pedrinho e Narizinho, para usar uma expressão de hoje, passando pano no que ela diz. Né? Pare com isso. Ou seja, ela fala isso e sempre tem uma resposta das pessoas. Não. Não, realmente é assim que tem que tratar a tia Anastácia. Nunca é. Então, eu acho que falta, talvez, nem a questão de bom humor, mas olhar de uma forma mais crítica, não fazer essa leitura ligeira de que, não, é racista. Vem cá, entende o contexto, analisa um pouco, não só esse trecho, mas o livro inteiro, mas a obra inteira, para poder falar, não, olha, vamos agora rotular como racista, vamos colocar ele no índex, então a gente não lê mais Lobato. Eu acho que não, acho que a gente tem que ler e entender se tem problemas ou questões que afetam algumas pessoas, mas entender a contribuição maior, né? Com certeza. Há um dado que me chama sempre muita atenção em Lobato, que são as brincadeiras. Sim. Há algumas brincadeiras, assim, para mim, são memoráveis. Quando Emília vai noivar com Rabicó, e a Rabicó não vem para a noite do noivar, né, o namorar. E aí Pedrinho olha para Narizinho e fala, vamos botar um vidro no lugar dele, e aí fica noivando. E é muito uma brincadeira, né? A boneca do lado do vidro, noivando. Sim. É muito de animismo infantil, né? E aí não dá para a gente sair cortando tudo e pensando que não. E outra, resolveria. Né? Há muito do texto, do miolo do texto, que se perderia nesse corte. Pois é, não, e eu, pelo menos, faço uma leitura junto contigo, Márcia, olha como ele foi crítico em relação a um rito, né, que é um sacramento da Igreja Católica, quer dizer, e não é só na Igreja Católica que se casa, mas para nosso contexto, né, pelo menos, nem tanto hoje em dia, mas ela era muito mais hegemônica nos anos 20 a 40. Sim. Então, olha só como é essa brincadeira. Vai falar, poxa, tá discriminando, tá ironizando, tá criticando, assim. Bom, aí a gente precisaria de uma palestra só sobre falar sobre o humor, né? O que é humor, né? Só o humor lá, exatamente. A criticidade do humor. Né? Isso. A Leteia fez um comentário, você quer falar você mesma, Leteia, para não ler tua fala? Não, na verdade foi só concordando mesmo com algumas questões que o André estava colocando, né, e pensando que na prática pedagógica, principalmente para quem trabalha com crianças, é fundamental aproveitar, né, essas brechas que tem no texto, ou com relação aos personagens, ou com questões polêmicas atualmente, para discutir com as crianças, é isso que o André falou mais no final, né, pensar criticamente essas questões, e não demonizar o autor ou demonizar a obra, mas trazer essa história, esse texto, ou esse trecho da história, e discutir isso com as crianças também, porque muitas vezes, na prática de contar histórias com crianças, né, a gente vê que eles espontaneamente percebem, nossa, isso não pegou bem, nossa, mas eu posso chamar a outra pessoa assim, né, quem está acostumado a contar histórias para criança sabe que isso surge, né, então é uma excelente oportunidade até de trazer essa questão do racismo estrutural que o André colocou, porque acho que tem muito disso, né, contextualizar historicamente, contextualizar essa questão do racismo estrutural, brincadeiras e piadas que não são brincadeiras e piadas, né, mas que hoje a gente entende que pode ser preconceituoso, pode ser ofensivo, né, mas nesse sentido aí, eu acho que é muito tranquilo, mas eu gostei dessa questão que o André colocou, de não demonizar o autor, né, ou a obra que seja, porque, infelizmente, como o André também já falou, as redes sociais têm uma tendência, né, de levar, às vezes, exageradamente para isso, né, então não usa mais porque não, né, é racista, pronto, acabou. Só um minutinho, eu vou só colocar aqui uma fonte aqui no meu computador, porque senão eu vou ficar sem ninguém, ele vai desligar, só um minutinho, tá, gente, rapidinho. Aletheia, eu acho que a gente acaba tendo um lado só, né? Você falou muito bem agora. E a gente tem exemplo disso nas muitos livros hoje que trazem orientações de como se comportar. Sempre existiu, né? Então, esse seria o outro lado,
politicamente correto, só ele é válido, a gente higieniza tudo, tira tudo, e aí não provoca mais o conflito, né? E com a sociedade toda muito limpinha, sem agredir o outro, mas no final não agride porque não está trazendo o conflito, né? Então, que não agressão seria essa? E acho que colocar também essas duas possibilidades do ser humano até, né? Que como um excelente escritor, né? Que fez textos belíssimos, com trechos que a gente se encanta, que a gente se diverte, como vocês colocaram a questão do humor, mas que tem alguns aspectos ali que pode ser que, né? Assim como qualquer ser humano, né? Não existe essa pessoa toda perfeitinha, que nunca vai falar nada preconceituoso, que nunca vai falar nada que pega mal. A gente está aprendendo isso ainda. Tem muitas coisas que a gente fala e nem se dá conta, né? Então, é uma oportunidade de problematizar isso com as crianças, é super válido, né? Ao invés de abandonar. Acho ótimo, acho que você falou até muito bom. A ideia de que o ser humano, o escritor, o artista qualquer, é um ser humano, então ele também é falível, né? E além disso, né? Mesmo no caso do Lobato, que tem muitos predicados, também não dá para esperar, né, que ele seja uma unanimidade. Para certas pessoas, cara, não, olha, eu gosto do Lobato, mas prefiro o outro, ou tipo, não, detesto o Lobato. Agora, a partir do momento, não, tem que tirar, tem que excluir, tem que cortar, não, está proibido, né? Isso começa a virar uma questão muito complicada. Outra coisa que você falou, que eu peguei um pouquinho, foi que realmente, às vezes, né, as piadas tal, são realmente muito, guardam, né, um preconceito e uma certa maldade. Então, aquela história, né? É só engraçado quando os dois estão brincando, né? Quando estão rindo, né? E não quando tá discriminando e o tá rindo, né? A ideia do rir com, não rir de você, né? do outro. Não vale, né? Um tá rindo e o outro tá chorando, é bem complicado. Acho que nesse sentido que eu quis falar, não, isso é uma demanda legítima. Porém, né, não ir para o outro extremo, falar, não, então não usa mais esse autor, né, principalmente no contexto da escola. Eu acho que, assim, simplificar, não, olha, não quero ter trabalho, claro que vai dar muito trabalho, você vai ter que se envolver mais, entender o contexto histórico, entender, né, até em termos da literatura mesmo, as camadas, a questão da entrelinha, né, o dito e não dito, todas essas questões que realmente demandam várias e várias leituras, e no caso, né, é o professor, é o mediador de leitura, é o pai, a mãe, que vão ter que fazer esse papel. No começo, né, porque depois as crianças são cada vez mais espertas e logo que a gente quer é exatamente isso, né, que sejam autônomos e sagazes e falam, não, cara, olha, pô, esse cara, esse escritor não é tão legal, ele estava sendo irônico, olha só que engraçado, e etc. Então. Bom, André, nós não temos mais perguntas. Confere, Ana. Não, né? Você me mandou a última. Só a Fabiola. Comentário de Aleteia. Ela coloca, só para a gente fechar aí, professor. Importante a proximidade do Lobato com a escola nova. E o modo como no sítio a criança é retratada, já em relação de Narizinho, e já em relações de Narizinho, há 100 anos a criança é valorizada como criança. E também em sua atividade, participação, iniciativa, o que é mais um sinal do modernismo do autor. Sim, perfeito, exatamente. Na verdade, assim, com tudo, né, que o Lobato fez e pensou e escreveu muito, eu acho que realmente foi na literatura infantil que ele se encontrou, né, trazendo todo meio que um laboratório, os conceitos e realmente um projeto, né, para o futuro, para o Brasil do futuro, que ele achava que era importante salientar. Eu acho que, por exemplo, esse livro que o pessoal tanto fala, do Presidente Negro, assim, é dos piores. A gente pode falar, olha, Lobato não foi bom em tudo, né? Isso não é bom. Assim como Machado de Assis, entendeu? Na fase Dom Casmurro, por exemplo, assim, eu não gosto, mas a gente vê quando, né, tem uma parte do autor que realmente chegou no ápice. Então, eu acho que tudo que ele sabia, que ele discutia,
e que ele propunha para o Brasil, enquanto reflexão, crítica, eu acho que está na literatura infantil, eu acho assim. E aí, como foi falado, na questão da ponte com o Anísio Teixeira, com a Escola Nova, de modo geral, né, eu acho que está ali. Não está explicitado, não é assim, não é e não é um tratado de pedagogia, mas é mediado pela literatura. Fechamos agora, né, Ana? Eu estou vendo aqui, não temos comentários, só elogios. Eu que agradeço vocês muito. É sempre bom, né, falar sobre esses assuntos da nossa cultura, né? Isso, sem fim. Eu queria muito agradecer, André, a você, a Obrigado. todos, ao que saíram, né, o horário mais avançado, mas eu Sim. queria agradecer a você, e a todos que estiveram presentes, aos meus alunos também, alguns não conseguiram entrar, mas vamos repassar depois para eles. E é isso. Ana, mais alguma informação? A Bila está ali agradecendo também. No mês que vem, nós teremos mais um ciclo de palestras, que deixa eu só ver aqui. Sobre ilustração em paratexto e a formação Isso. do leitor. Então, não perca aí, logo em breve nós estaremos postando aí nas redes sociais. Eu coloquei o link aí do nosso Instagram e do Facebook do Celige, tá bom? Nos acompanhem nas Tudo redes bem. sociais. Muito bem. Tem uma pessoa que falando, é até um aluno dos meus alunos, Ana, ela não conseguiu assinar, é Rumenige, ele não conseguiu assinar a lista de presença. Isso Eu eu não vou estou colocar conseguindo também. assinar. Então, professor André, muito obrigada. Foi um prazer imenso de receber aqui na nossa, né, para esse bate-papo, para essa palestra. E esperamos em breve nos encontrarmos novamente. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada, André, foi ótimo ouvir você. Seu microfone está desligado. Desculpa, sempre esqueço. Mesmo quando eu estou dando aula, eu acabo esquecendo. Então, eu queria agradecer muito a vocês duas em especial, mas toda a equipe, todo mundo que assistiu, que ficou até agora, e também quem teve que sair. Eu queria agradecer muito mesmo. E a única coisa para fechar leiam Lobato. É a melhor coisa. Cada um vai ler e vai entender, ou não vai entender, vai criticar. Entre aspas, não confie nos especialistas, tenha a sua própria visão. Muito obrigado. Obrigada, André. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Olá, Ana Paula e professora. O link de presença não está Oi, funcionando. Rumenige. Olá, professora, o link de presença não funciona. Tudo bem. Eu testei agora, funcionou para mim. Deixa eu ver, tá? Só se for algum problema de configuração no seu aparelho. Agora eu tentei, Anne, e não consegui. Eu tentei antes, quando ele falou a primeira vez, funcionou para mim, mas agora eu tentei novamente, não funcionou. Não, agora eu tentei, não está funcionando. Não sei se aconteceu com mais alguém. Eu só vi o pedido de Rumenide e de outra. Gabriele também não conseguiu. Gabriele também está falando que não conseguiu, e Rumenide, mas eu acho só eles dois.
Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu também tentei, mas não consegui. Não. Adriele. Ele deu algum erro. Quem não conseguiu, então, preencher, manda uma mensagem no e-mail do Celige. Eu vou postar aqui, tá? Só um minutinho. Esse cabo aí. Do... Que coisa. Chique esse aí. Ana, tem um e-mail da comissão organizadora, não seria interessante? Sim, Marisa, sim. Você tem ele fácil aí Eu para vou copiar? verificar, já coloco. Tá, obrigada. Não. É o mesmo? Ana, você precisa de ajuda? Não, acho que não, vamos aguardar Não. a Marisa passar. Acho que ela passou. Eu acho que só tem quase 20 pessoas agora, acho que seria bom a gente saber se todos que estão aqui são os que não conseguiram assinar. Acho que Vocês sim. estão conseguindo assinar, todos que estão aqui? Isso, Foi estão fechado um novo confirmando. link. Quem Isso, estão tem, por confirmando. favor? Isso. Isso. Nossa, continua não funcionando. Que estranho. Então, pelo e-mail de vocês, eu mando meus dados, meu nome completo, né? E isso, né? Isso, Rumenide, você pegou o e-mail, tá no chat. Sim, sim, vou enviar e-mail agora. É esse aí. Mais alguém, gente? Não conseguiu enviar o e-mail? Só mandar os dados para esse e-mail aí, mpaula405@gmail.com, tá bom? E aí a Paula vai enviar um novo e-mail para vocês. Desculpa, o novo link. Ana, eu vou indo, tá? Muito obrigado. Quase que eu consegui entrar. Muito obrigada, viu? Obrigada, Márcia. Te vejo na próxima. Até, beijo. Tá, tchau. 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 O quê? Amanhã se sobra pizza. Posso comer?
Marisa, você interrompe a gravação, por favor? Sim.